Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. Ele me invocará e eu o ouvirei. Hei de livrá-lo e glorificá-lo. Vou saciá-lo com longos dias. Conferir Salmo 90, versículo 15 seguinte. Justificados por Jesus, somos por ele introduzidos no reino da graça, caminhando para a vida. O pão da vida e da Eucaristia nos fortalece diante dos obstáculos que podem nos afastar dos caminhos do bem. Conduzidos pelo Espírito, celebremos em louvor daquele que venceu as tentações e nos garantiu o dom da graça e da vida sem fim. Hoje, a liturgia nos mostrará que a história da humanidade se move entre o projeto de Deus, o projeto divino, e as seduções do pecado. A obediência à palavra de Deus forma em nós um espírito forte, decidido. Portanto, vamos adorar esse Senhor e superar as forças do mal. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas hoje. Por isso, peçamos nesse momento perdão a Deus por quantas vezes nós nos separamos de seu amor, de seu projeto, seguindo nossas más inclinações, e assim vamos nos perguntar: em que tenho falhado diante de Deus? Onde preciso melhorar mais? Peçamos perdão a Deus, que está sempre de braços abertos a nos perdoar. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E façamos nosso ato de amor. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração, sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 7 a 9, capítulo 3, versículo de 1 a 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher:
Não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 50. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 19. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferi o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. A primeira leitura do livro de Gênesis, capítulo 2, versículos de 7 a 9, capítulo 3, versículos de 1 a 7. A gente vai ver como a história da humanidade se move entre o projeto de Deus, que é o chamado projeto divino, e as seduções do pecado. Na leitura, a gente vai ver os verbos presentes. O verbo formar. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O verbo formar vem da origem etimológica do latim, formare, que significa dar forma, estrutura, moldar a partir de uma base forte, tornar firme. Assim Deus fez o homem. Deus, portanto, não fez o homem de qualquer jeito, o que significa que Deus o moldou, ou seja, deu aspecto único, incomparável. Deus deu a aparência de sua própria imagem. Deus soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Aí o verbo soprar, que do latim origina da palavra etimológica suflare, fazer, movimentar, da vida. Depois o Senhor Deus plantou um jardim Éden ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida estava, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, estava no meio do jardim. O Senhor formou. O Senhor Deus soprou, o Senhor plantou, o Senhor fez brotar, e o Senhor Deus executou com toda a perfeição de sua obra. Mas era necessário que o homem tivesse ali o livre-arbítrio, por isso Deus fez a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, que representa o próprio diabo, veio e tentou a mulher. E ali colheu um fruto, comeu, diz a palavra. E assim ela deu também ao seu marido Adão, que estava com ela. E ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. E assim aprendamos que a obediência à palavra de Deus é que nos forma verdadeiramente discípulos de Deus.
e nos dá um espírito forte e decidido, como aquele que Deus soprou sobre nós. Adorar somente o Senhor e superar as forças do mal, como Jesus, que passou 40 dias em jejum no deserto. Também foi tentado, teve fome, mas superou a necessidade da fraqueza, da fome e do pão, onde ali o tentador aproveitou-se para pôr Jesus à prova. O povo hebreu, aí simbolizado em Adão e Eva no jardim do Éden, sucumbiu às tentações. Maria, a nova Eva, e Jesus, o novo Adão, vão enfrentar e superar as tentações. E o novo sopro de vida vem nos dar essa vida por meio do Paráclito que Jesus nos enviou, o sopro da vida que nos dá a vida nova em Jesus Cristo. O evangelista apresenta assim 3 tentações. A tentação do imediatismo, fazer mágicas diante de uma situação de dificuldade, buscar uma solução mais rápida, tornar pedra em pão. Soluções mágicas não são dádivas de Deus, mas situações provocadas pelo tentador. A pergunta aí nos sugere como devemos enfrentar as tentações. E a segunda tentação é a tentação do prestígio individual, juntada à terceira tentação, que é a da busca da riqueza e poder, que Satanás vai tentar Jesus também. São como que a síntese dos desafios que Jesus enfrentou ao longo da vida, que nós também vamos enfrentar e devemos perguntar como tenho enfrentado as tentações da vida, as tentações do imediatismo, de buscar soluções urgentes, rápidas, não esperar os planos de Deus se concretizar na minha vida. A tentação do prestígio individual, buscar aplausos, ser reconhecido. A busca da riqueza e do poder. Tenho superado isso na minha vida? É o que nós precisamos. E enfrentar os desafios para sermos aprovados por Deus. Jesus teve de enfrentar muitos desafios a fim de se manter fiel ao projeto que o Pai lhe confiou. Projeto de amor, de solidariedade, de partilha, projeto de justiça, fazendo paralelo entre Adão e Jesus. Aquele, Adão, num paraíso de delícias, sucumbiu. Este, Jesus, novo Adão, no deserto das dificuldades com os seus desafios, se manteve fiel. A vida de luxo e prazeres nem sempre contribui para a felicidade do homem na busca dessa fidelidade para com Deus. Por isso, Jesus rejeita o caminho fácil proposto por Satanás nas tentações. Jesus vai rejeitar a gratificação imediata e a busca de aplausos, exaltação, poder, reconhecimento de si mesmo diante dos homens. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade
do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou o rosário hoje? Quem reza se salva, dizia Santo Afonso Maria de Ligório. E dizia o mesmo autor, quem não reza se condena, porque nós viemos para essa vida para quê? Para encontrarmos Deus. Deus nos deu uma missão. Nós não tivemos culpa de nascer, é verdade. Ninguém teve culpa. Eu não tive culpa de nascer, nem você. Mas uma vez que nascemos, Deus nos deu uma missão, qual seja encontrá-lo. E a única forma de encontrar Deus é por meio da oração. Portanto, vamos rezar o rosário da chama de amor do Imaculado Coração de Maria. Cada Ave Maria assim rezada tem o poder de cegar o maligno. Cada 3 Ave Marias tem o poder de libertar uma alma do purgatório. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Salve Lírio Branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que beleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus. Jesus misericordioso, eu confio em vós.